então tá conversando com gente que faz, pra gente, você sabe, o programa tem a pegada de conversar com pessoas que fazem a coisa acontecer e de alguma forma envolvendo a nossa região, tanto a região oeste do Pará quanto a região sudoeste do nosso estado. E hoje o nosso convidado é o doutor Gabriel Veloso, que é o diretor do Fórum de Santarém, ele que já tem 19 anos de Santarém, mais de 20 anos de casado, paranaense de Maringá. Isso mesmo, mano. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bom? Prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado a todos os telespectadores da RBA. Estamos aqui para fornecer as nossas informações que vocês tanto para apresentar para a população. Doutor, o senhor tem já 19 anos de Santarém. Isso é um tempo considerável. Isso aí foi identificação com o lugar ou o que foi que aconteceu? Pelo jeito, a impressão que dá é que o senhor está afinado com a cidade. Não, foi o seguinte, eu passei no concurso, né? Isso em 2006. E na época, o então presidente do tribunal, o desembargador Milton Nobre, me escalou para vir substituir as férias por 60 dias do juiz Charles Menezes Barros, que era o titular da então 5ª Vara Civil de Santarém. Eu cheguei aqui no dia 5 de setembro de 2006, com a missão de ficar 2 meses. E aí acabou que eu acabei ficando, o Charles acabou indo fazer um mestrado fora do Brasil, eu acabei ficando na 5ª Vara mais tempo, depois ele foi removido para Ananindeua e eu acabei ficando. A minha esposa, que sempre me acompanhou desde do Paraná, veio comigo para cá e acabamos fixando a nossa residência. Eu acabei ficando o meu período como juiz substituto de 2006 até junho de 2009, aqui em Santarém. Aí eu fui promovido para juiz titular de Porto de Mós, onde fiquei lá por 7 meses, mas eu ainda continuava acumulando com varas em Santarém. Então eu trabalhava lá e trabalhava aqui em Santarém também. Depois desses 7 meses, até por uma questão de comodidade, a gente queria fixar, aumentar a família, ter filhos, eu e minha esposa, nós decidimos que nós iríamos ser removidos para a cidade, a comarca de Cachoeira do Arari, no Marajó, onde nós ficamos por 2 anos, e aí a minha família fixou residência em Belém, e eu ficava indo e vindo durante toda a semana para o Marajó. E nesse intervalo nasceu a nossa filha, e nós ficamos aí quando surgiu a oportunidade de crescer na carreira, porque a Cachoeira é uma comarca de primeira instância, e visando, na época, retornar a Belém, lógico, por causa que a carreira aqui em Santarém é a segunda instância, fui promovido de Cachoeira para Alenquer, onde ficamos 4 anos e 9 meses. Aí minha família me acompanhou. E eu sempre conversava com a minha esposa, porque em 2009, junto com o doutor Silvio Maria, que então era o diretor do fórum, nós fomos os grandes articuladores da instalação da Vara do Júri. Então foi eu, o Silvio e o então servidor da Vara, do 6ª Vara, o J. Minos, que trabalhamos com levantamento de dados e trabalho junto ao tribunal para a instalação da Vara do Júri. E eu sempre dizia para minha esposa que se um dia eu voltasse a Santarém, seria só para a Vara do Júri. E acontece que a gente não tinha esse plano, porque o Dr. Gerson Marra Gomes era o titular da Vara e sempre dizia que não iria sair. E aí, ironias do destino, ou desígnio de Deus, o Dr. Gerson se removeu para o Juizado Especial Civil, abrindo a vaga para mim. Então, ao abrir a vaga para mim, eu me removi de Alenquer para cá e assumi a titularidade em 2016 da Vara do Júri. E aqui estou, já fazendo 9 anos como titular da Vara do Júri, e na gestão da desembargadora Nazaré Gouveia, que foi a ex-presidente, eu fui convocado à missão de assumir a direção do Fórum de Santarém. E aí eu fiquei os 2 anos dela, o desembargador Roberto Moura assumiu e também me designou para as mesmas funções e nós estamos desempenhando. E aí teve uma mudança também, porque a carreira do magistrado, né, especialmente estadual, ela se dirige, querendo ou não, a você chegar à capital do estado, que era a última instância, a terceira instância, para eventualmente no futuro, se for as bênçãos de Deus,
você se tornar desembargador. E o que aconteceu? Nesse intervalo, nós tivemos a Nazaré Gouveia, né, que recebe o nome da nossa, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que resolveu que ela iria fazer as elevações das comarcas do interior para equivaler a Belém. Então, foi um projeto da desembargadora Nazaré, que ela batalhou para a elevação de Santarém, Marabá e Ananindeua, a mesma categoria de comarcas, ou seja, de igual Belém. Isso foi feito ano passado, e também por ironias, desígnios de Deus, ironia do destino, eu fui o primeiro juiz, e até hoje sou o único ainda, outros virão nos próximos meses, a ser promovido de segunda entrância para terceira entrância, né? Aí foi quando aconteceu até algumas confusões que diziam que eu ia embora para Belém, eu não ia embora para Belém, porque o cargo que eu fui promovido de segunda entrância para terceira entrância, que era a capital, foi em Belém. Só que a nossa lei nos permite que, como a comarca foi elevada enquanto eu já era titular, me permitia eu pedir para ficar em Santarém. Foi isso que eu fiz. Aí eu me tornei o juiz titular da terceira entrância de Santarém, mas da terceira vara criminal, que é a Vara do Júri. Então, com isso eu continuo aqui, e agora sim eu posso dizer que agora minha carreira continua aqui, e eventualmente para ir para Belém, aí só se no futuro eu for promovido por desembargo. Aí sim, não tem como eu ficar em Santarém, porque o desembargo, o tribunal é realmente só na capital do estado. Doutor, depois de andar por muitos lugares, cidades pequenas, desafios muito grandes, a gente sabe que a logística do estado do Pará, ela apresenta lá as suas dificuldades, né? Tendo que, especialmente na manutenção da família e coisa do tipo. Então, assim, chegar num lugar como Santarém, que já é uma cidade de médio porte e tal, como é que o senhor, também depois de 19 anos por aqui, como é que o senhor tem visto Santarém nesse intervalo, né? Porque, de alguma forma, a cidade tem crescido muito. Como é que o senhor analisa as mudanças que a cidade experimentou ao longo desse tempo? Maravilhosa. Santarém, em 2006, quando eu cheguei aqui, não tinha nem shopping, não tinha cinema, era uma cidade que tinha, os atrativos eram quais? Eram as praias, a cidade ainda estava... Para o Pará, era uma cidade muito boa. Meus amigos sempre me diziam isso. E eu também, quando vim do Paraná, né, eu era paranaense, advogado, então para você ter uma ideia, eu advogava de carro, atendendo casos, do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso. Então, quando a gente chega aqui e a gente não poderia usar o carro, porque na época não tinha BR, sim, a saída era pelo rio ou aéreo, a gente toma um choque muito grande. Então, o engraçado é que até hoje, muitos políticos não entendem, principalmente aí eu vou dizer para você, dentro do Poder Judiciário, principalmente Brasília, que dentro do Pará existe vários Parás. Várias realidades. Várias realidades. Por exemplo, a região do Xingu é uma cultura, a região do Marajó é outra, o oeste do Pará é outra, o sul do Pará, na região de Redenção, é completamente outra. Então, são vários Parás dentro do Pará. E, às vezes, por exemplo, o Santarém melhorou muito, teve assaltamento de muitas ruas, muitos prédios que surgiram. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2006, a maior dificuldade que eu e minha esposa tivemos foi alugar um lugar para morar, porque não tinha, né? E eu tive um azar que eu cheguei na época do Sairé, né? Ainda tem mais essa. Todos os hotéis lotados, né? Estava na semana do Sairé. Então, assim, a gente correu muito, assim, teve muitas dificuldades. Pode ver restaurantes maravilhosos que surgiram nesse período, na época nem era muito escasso disso, né? Então, a gente vê que Santarém melhorou muito nesse tempo. Por outro lado, com o progresso, nós também tivemos algumas coisas ruins que vieram. Nós não podemos negar que o tráfico de entorpecente aumentou, nós não podemos negar que a violência aumentou, que as facções criminosas estão aí, tanto que o combate, especialmente da minha vara, é o combate ao tráfico de entorpecente e aos homicídios, que hoje são muito alavancados pelo tráfico. Pra você ter uma ideia, mano, nós estamos em junho. Eu fiz o levantamento no dia 30 de maio, as 3 varas criminais até maio já receberam 90% do número de ações ajuizadas no ano passado. A minha vara, o ano passado, já teve de homicídio, nós já superamos o número de homicídios no ano passado.
Então, além do... O homicídio, ele é uma coisa humana, ele existe, não tem jeito. Mas a predominância, quando eu cheguei aqui, qual que era o homicídio? Era a cachaça. Bebia-se, agredia-se no bar, muitas facadas. Hoje não, hoje você pode ver que a execução com vários tiros, hoje o crime organizado já chegou. E o cenário não é animador, né, doutor? Não. Porque não é. Isso é estimulado pelo aumento do consumo de drogas. E pelo consumo de drogas, muitos acabam se envolvendo no crime para dar sustentação ao vício, né? Sim. Isso concorre para que a violência também aumente ao mesmo tempo. Isso, Emmanuel. E nós também temos que ter a ideia que nós estamos na rota dos Solimões, aonde as pessoas, o tráfico, não só o tráfico de consumo de Santarém, mas o tráfico de passagem é muito grande, e não só por uma facção criminosa, por várias, e até por cartéis mexicanos, que a gente já sabe que estão aqui, e são de passagem para chegar aos Estados Unidos, ao México e à Europa. Então, isso também fomenta uma guerra por eles pela dominância dos rios da Amazônia. Isso desde da divisa com os países vizinhos até a Belém, onde seria o ápice da saída. Então, tem essa guerra existe, e ela está aí. E diga de passagem, as polícias militares e civil federais estão fazendo um excelente trabalho dentro de suas limitações para concorrer. Eu aproveito para dar os parabéns à Polícia Militar, na pessoa do Coronel Tarcísio, à Polícia Civil, na pessoa do Delegado Jamil, e à Polícia Federal, pelo grande trabalho que está sendo feito. Mas onde eu trabalho muito menos do que com a Polícia Civil e a Polícia Militar, você pode ver o número expressivo de apreensões que vem recentemente, né? Recentemente, inclusive com a base Candiru. Isso são números animadores, né? Porque a polícia realmente, como o senhor tem falado, tem feito apreensões que têm chamado a atenção, mas os nossos rios continuam. O rio dá uma condição toda especial para o tráfico, né? Exatamente. Que é difícil, né, doutor? É difícil de você fazer um patrulhamento, né? 24 horas. 24 horas. Em um local que não tem material humano, equipamento. Infelizmente não tem essa possibilidade de estar em todos os lugares 24 horas. Mas dentro do que é possível, as forças de segurança estão fazendo. A base Candiru, a colocação do canil dentro da base Candiru foi para mim, eu dar os parabéns para quem articulou isso, foi muito especial, porque é lá mesmo que os barcos estão parando, os cachorros estão encontrando o entorpecente e nós estamos conseguindo combater o tráfico. Só como a título de curiosidade, a base Candiru, ela fica localizada em Óbidos. E Óbidos é o lugar onde o rio Amazonas é mais estreito. Não à toa foi lá que a coroa portuguesa, no século XVII, estabeleceu lá uma base, né, de coleta de impostos, né, dada a facilidade, né, da movimentação pelo rio Amazonas. Doutor, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai continuar conversando. O senhor vai falar um pouco mais da sua vida pessoal daqui a pouco, depois do intervalo comercial. É hora de dar match com as ofertas imperdíveis da Gazin em até 12 vezes sem entrada no carnê. São milhares de ofertas para você se apaixonar. Galaxy A06 128 GB, 12 de R$ 89,90. Refrigerador Duplex Brastemp 375 litros, Frost Free 12 de R$ 379,90. Tá esperando o quê para economizar? Seu par perfeito tá na Gazin. Aproveite! Pensou em obra? Pensou em reforma? A solução é aqui. Agronorte Construção. Tudo que você precisa, do alicerce ao acabamento. As melhores marcas e com os melhores preços da região. Só aqui. Agronorte Construção. Aqui tem promoção de verdade o ano todo, todos os dias. Atendimento especializado para dar qualidade e segurança na sua obra. E mais, nas suas compras concorra a 10 salários mínimos. Agronorte Construção. Promoção todos os dias. Ninguém vende mais barato.
Dia 8, o Tapajós de Prêmios vai sortear um caminhão de prêmios mais 2 anos de salários mínimos. É um caminhão de prêmios mais 2 anos de salários mínimos. Só no terceiro prêmio. Tem mais R$2.000 no primeiro prêmio, R$5.000 no segundo prêmio e 10 prêmios de R$500 no giro premiado. É um título por R$10 ou combo 3 bilhetes por apenas R$20. Compre já o seu. Yes! Começou a Arraiada Essencial Informática e Papelaria, só! O melhor preço você encontra aqui. Central de ar 12.000 BTUs de R$ 2.599,90 só por quanto? Só R$ 1.699,90, parente. Caixa de som com box água de R$ 2.490 por só R$ 1.749. Celular Motorola Moto G5 de R$ 969, apenas R$ 799. Arraiada Essencial nesse São João queimando tudo, só! Em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Ei, meu colega, já ficou sabendo? É o Arraiado é preços baixos da Armazém da Construção. Eu já vou lá. Eu já estou aqui. Eu não sou leso. Massa corrida veloz, R$ 54,90 o Bard. Lâmpada LED 9 watts, apenas R$ 2,99 a unidade. Tinta acrílica veloz a partir de R$ 98,50 o Bard. Tá todo mundo vindo pro Arraiado é preços baixos do Armazém da Construção. Só falta você. Vem pra cá, Armazém da Construção. Vem que tem, meu colega. Voltamos com o programa Então Tá, conversando com gente que faz, hoje recebendo o doutor Gabriel Veloso, que é o diretor do Fórum de Santarém, como eu falei para vocês, oriundo do estado do Paraná, que já está em Santarém aqui por quase 20 anos, o que é um tempo expressivo e que mostra, de alguma forma, uma vinculação muito legal com o nosso município. Doutor, eu também quero perguntar para o senhor em relação à sua vida pessoal. Bora entrar um pouco na vida pessoal. O senhor tem, de um tempo para cá, o senhor tem estabelecido um programa de atividade física. O que é que isso representou na sua vida? O que é que isso mexeu com o seu dia a dia, com a sua rotina? Muita coisa, né? Ânimo, disposição. Mas isso eu tenho que agradecer a minha esposa, né? A mudança de vida veio graças à força e à disposição da minha esposa, que me fez mudar de vida. Eu era um sedentário, então ela me fez voltar, na época, a correr, voltar a fazer academia. Então ela me fez emagrecer vários quilos, né? Mais de 20 quilos. Muitas pessoas comentam, isso eu vou até falar, primeira vez, ele fez bariátrica. Não fez bariátrica, eu sou radicalmente contra isso. O que eu fiz foi realmente fechar a boca, parar de comer, fazer atividade física, mudar de vida. Controle mental de alguma forma, né? Que não é fácil, né? Eu fiz uma mudança totalmente da minha vida. Hoje, é verdade, hoje é assim, existem alguns tratamentos, nada contra, né? Ozempic, Mundial e tal, mas eu acho assim, o que o mais desafiador é você imprimir uma nova rotina na sua vida, né? Até porque tem uma curiosidade. Alguns componentes desses remédios eu sou alérgico, por incrível que pareça, eu não poderia tomá-los. Então tem que ser na raça, com muito sacrifício. E assim, é engraçado que às vezes as pessoas não veem você, você emagreceu muito rápido. Foram quase 2 anos passando fome, né? A minha esposa sabe o tanto que eu passei fome. Porque senão não emagrece. Sim, é verdade, não emagrece. Você precisa mudar de padrão, né, de comportamento, porque isso é comportamento, na verdade, né? Exatamente. Você comer de mais ou de menos é uma questão de comportamento. Sim. Que você tem que controlar. Isso é desafiador e eu penso que todo mundo que deveria ter esse desafio. E a carga de estresse às vezes prejudica você. Você estressado acaba, às vezes, atacando a comida como forma de tirar o estresse, né? Então tudo é um trabalho muito grande que tem que ser feito psicológico. Quando o doutor Gabriel Veloso não está vestido com paletó, não está a caráter para trabalhar, gosta de fazer o quê? Realmente eu sou muito caseiro, eu gosto de ficar em casa, por incrível que pareça, né? E até porque, em virtude das ameaças de morte que eu sofro, eu sempre digo que os outros juízes, eles condenam, aplicam pena, mas eu sou o único que faz isso cara a cara com as pessoas, com os acusados em virtude do tribunal do júri. Então as ameaças de morte são muito fortes para mim. E em virtude disso, há um pouco da minha privacidade, da minha liberdade, da minha mulher e da minha filha foram
sacrificados. A gente anda com escolta, a gente não pode ir para qualquer lugar e acaba sendo caseiro. Então, o meu maior hobby que eu tenho para distrair quando tem, por incrível que pareça, é ficar em casa, curtir a minha família e viajar. Aí onde eu me desestresso, onde eu tenho uma vida mais liberal, é quando eu viajo com a minha mulher e minha filha. Eu pergunto porque no segundo bloco a gente costuma fazer uma pergunta de caráter muito pessoal, mas na verdade eu nunca lhe vi por aí, eu nunca lhe vi pela rua. Dificilmente não vai me ver. Sim. Porque se você vai me ver, você vai me ver sempre com escolta. E às vezes eu acho deselegante, às vezes perde a privacidade, você acaba não se sentindo bem, às vezes. E até para não colocar em risco a minha vida e a vida das pessoas, eu acabo não sendo, eu sou muito caseiro mesmo. Tenho consciência que às vezes eu faço até um sacrifício para minha esposa e para minha filha, em virtude da minha profissão. Mas infelizmente é aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu amo fazer. Sim. E eu conto muito com o apoio das duas. É a missão, né? São os ossos do ofício, né? Eu conto com o apoio das duas, graças a Deus. Pô, legal, legal. A gente sabe do sacrifício que algumas profissões elas exigem das pessoas e só me dizer o que está falando não é surpresa nem para mim, nem para a maioria das pessoas, né? Sabe do quanto exige sacrifício, mas o mais importante é a família entender, né? Agora, isso aí que eu digo. Aí você vai falar assim, outros colegas seus saem, correm, fazem tudo. Só que as ameaças de morte, em virtude do tribunal do júri e do ataque ao entorpecente, são feitas pela minha vara. Hoje, segundo o tribunal, a inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, é direcionada à minha pessoa. A gente sabe disso. Doutor, assim, entre os lugares que o senhor passou, por exemplo, aqui de perto, por exemplo, vamos colocar aqui 2 lugares próximos a Santarém, né? Por onde o senhor passou. Me conte as experiências que o senhor teve lá em Alenquer, o que é que ficou marcado e também lá em Jacareacanga. O Jacareacanga, que eu fui só umas 2 vezes pela Vale Agrária, o que ficou marcado é a dificuldade de acesso e a questão da cultura indígena ser muito forte, né? Isso me marcou muito, foi onde eu tive mais contato com índio. Alenquer, eu sempre brinco que é uma comarca que me deu muito trabalho. A população me deu muito trabalho, muita briga, muita questão de motoqueiros sem capacete, muitos acidentes, muitas dificuldades, afastamentos de prefeito que eu peguei na época, uma gestão muito conturbada, atraso de salário. Então, uma comarca que me deu muito trabalho, processualmente falando, e que ficou marcada na minha vida por muitas questões que eu tive que fazer para tentar resolver a situação de Alenquer para uma vida melhor para a população. Então, eu criei grandes amigos lá, mas eu sempre brinco lá, não quero voltar não. Na sua atividade, né, como juiz? Na minha atividade não volto não. Assim, como juiz, qual é o seu o maior desafio que o senhor tem aqui, né? Em Santarém, por exemplo, é uma cidade de médio porte, com aquelas características que a gente já colocou aqui, mas assim, qual é o seu desafio maior aqui? O que é que o senhor tem a superar aqui na cidade? Hoje é o combate ao tráfico de entorpecente. Não tem questão de dúvida isso, é tentar diminuir o tráfico, porque o mal que o tráfico de entorpecente traz para a população é muito grande. Então esse é o maior desafio hoje do judiciário, das 3 varas criminais, e a terceira, a vara de entorpecente praticamente, é o grande problema hoje. E, ao maior tempo, eu, como juiz do Tribunal do Júri, é realizar o maior número de tribunais do júri possíveis, porque ao você fazer o julgamento do Tribunal do Júri, você passa para a população a sensação de quem pratica o crime é julgado, ou condenado ou absolvido, mas que é julgado. Aquela sensação de impunidade que a gente tenta combater. E acabar com aquela mancha de que o juiz não trabalha, que o judiciário não trabalha. Eu trabalho e trabalho muito, né? Sim. Você tem uma ideia, o ano passado, a minha vara, que é a terceira a passar para o júri, fez o mesmo número de tribunais do júri que as 3 varas de Belém juntas. Olha só. Então, a gente, uma produtividade excelente, tida como uma das melhores varas do Tribunal do Júri do Estado e talvez do Norte. Eu já observei que o senhor tem um hábito de vez em quando, emitir um boletim da atuação da vara, né? Uhum. Da sua vara, né? De alguma forma, isso é mais um compromisso seu ou é uma obrigação do fórum? Não, é uma prestação de contas que eu faço mesmo para a população. E é bem interessante isso, para que a população possa ter contato com aquilo que está sendo produzido
no seu trabalho, né? É porque o trabalho, infelizmente, o judiciário, ele não é adorado, porque ou você vai lá porque ou você foi vítima ou porque você é réu. Você não vai procurar o Poder Judiciário porque é bom. Então, as pessoas não gostam, né? E a gente tenta passar que é um mal necessário. Até acho engraçado que os advogados falam que um Gabriel perto incomoda, longe faz falta. Ou quando eu saio de férias, eles pedem para mim voltar logo, né? Então, porque a minha vara é a mais assim, tumultuada do Tribunal do Júri da comarca. Mas O senhor falou que antes de ser juiz, o senhor atuava como advogado. fui advogado 9 anos. Tem saudade dessa época, não? Não tenho. Eu nasci para ser juiz. Até a minha esposa testemunha que eu sempre falava para ela que eu ia me tornar juiz. Meu sonho, decidi ser juiz com 4 anos de idade. Estudei muito para isso. Quando eu passei, eu falei para ela, olha, eu vou presidir um tribunal do júri. Tem uma curiosidade que eu vou te falar já. O dia que eu presidir um tribunal do júri, eu te falo que eu vou ficar ou não como juiz. Ela é testemunha disso. E o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano no cível. Eu não consegui fazer tribunal do júri porque eu só ficava no cível. Eu falei, e aí, será que eu vou gostar? Não vou? Por incrível que pareça, aonde eu fui fazer o meu primeiro tribunal de júri como vice-substituto? Adivinha? Alenquer. Por incrível que pareça, eu estava respondendo por Alenquer e fui fazer o primeiro tribunal de júri em Alenquer. Aí quando eu terminei o tribunal do júri, até meu sogro, que era de Paraná, estava aqui, eu cheguei para ela e falei, amor, eu nasci para isso, eu vou... Estou cumprindo a minha missão. Eu nasci agora, sou feliz. E acabou que ela me apoiou e sempre me apoiou. A Cândida, ela é a minha companheira mesmo, assim, brincadeira não, a gente está casado há 24 anos, mas a gente começou a namorar bem cedo, porque nossos pais eram muito amigos e nós morávamos vizinhos, né? Então a gente começou a namorar muito cedo. Então de relacionamento tem quase 30 anos, então já somos assim praticamente um só. Alma gêmea. Essa é uma alma gêmea, só tenho a agradecer a Cândida, sem ela nada disso seria possível. Ela é realmente, vamos falar assim, o motor da minha vida é ela. E ela me deu o meu maior presente, que é a minha filha, a nossa filha. Pois é, e enquanto ele fala aqui, ela está aqui no estúdio, o nome dela? Cândida. Dona Cândida, acaba com essa declaração, que é muito bacana. Isso é muito bacana e muito importante também, esse reconhecimento, né, para quem está do lado da gente, apoiando, de alguma forma, parcerizando o tempo todo. Bom, a gente recebeu aqui o doutor Gabriel Veloso, ele que é o diretor do Fórum de Santarém, nesse papo aí que envolveu um monte de coisa e terminou com essa declaração no final. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. Na Copa Gazin de ofertas, nosso time de produtos campeões entra em campo. Aproveite milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê para curtir os melhores campeonatos de futebol do planeta. TV Samsung 43 polegadas LED Smart Full HD, 12 de 189,90. TV Samsung 65 polegadas Cristal Smart 4K, 12 de 369,90. TV Samsung 32 polegadas LED Smart HD, 12 de 115,90. TV Samsung 75 polegadas Cristal Smart 4K, 12 de 489,90. Na Gazin tem tudo para você torcer pro seu time e se sentir dentro do estádio sem sair de casa. Vem ser o grande campeão na Copa de Ofertas Gazin. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo.
Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Imagina só, um caminhão de prêmios para mobiliar sua casa e mais 2 anos de salário mínimo. Dia 8 de junho, o Tapajós vai entregar um caminhão de prêmios, mais 2 anos de salários para você ficar de boa. No primeiro prêmio tem R$2.000, no segundo prêmio R$5.000, ainda tem 10 prêmios de R$500, cada um giro premiado. Um caminhão de prêmios, mais 2 anos de salários para você ficar de boa. Tapajós de prêmios, 1 por 10 ou 3 por 20. Compre já o seu! Acredite na sorte. Gentileza viraliza. Pensou em obra? Pensou em reforma? A solução é aqui. Agronorte Construção. Tudo o que você precisa, do alicerce ao acabamento. As melhores marcas e com os melhores preços da região. Só aqui. Agronorte Construção. Aqui tem promoção de verdade o ano todo, todos os dias. Atendimento especializado para dar qualidade e segurança na sua obra. E mais, nas suas compras concorra a 10 salários mínimos. Agronorte Construção. Promoção todos os dias. Ninguém vende mais barato. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Sua Arraiada Essencial Informática e Papelaria, só. O melhor preço você encontra aqui. Central de ar 12.000 BTUs de 2.599,90 por quanto? Só 1.699,90, parente. Caixa de som com box raiva de 2.490 por só 1.749. Celular Motorola Moto G5 de 969, apenas 799. Arraiada Essencial nesse São João queimando tudo, só. Até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Ei, meu colega, já ficou sabendo? É o Arraiado de Preços Baixos da Armazém da Construção. Eu já vou lá, eu já estou aqui. Eu não sou leso. Massa corrida veloz, R$ 54,90 o barde. Lâmpada LED 9 watts, apenas R$ 2,99 a unidade. Tinta clínica veloz a partir de R$ 98,50 o barde. Tá todo mundo vindo pro Arraiado de Preços Baixos do Armazém da Construção. Só falta você. Vem pra cá, Armazém da Construção. Vem que tem, meu colega. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Estamos de volta no Então Tá, conversando com gente que faz esse programa que levanta a bola da região oeste, do sudoeste do estado do Pará, com questionamentos, com posicionamentos daqueles que fazem a coisa acontecer. Aqui nesse programa a gente tem essa incumbência de mostrar às pessoas, os nossos telespectadores, aquilo que está acontecendo de forma positiva na região. E o nosso convidado desse segundo bloco é o deputado federal Enderson Pinto, para falar da sua movimentação política, daquilo que tem feito. Em primeiro lugar, bom dia, deputado. Bom dia, Emmanuel, bom dia a todos que estão nos assistindo no teu programa. Primeiro, parabenizar por essa conexão que você faz, extraordinária, e está levantando a moral da nossa região e promovendo, sobretudo, o nosso turismo para o Brasil e para o mundo. Você sabe que a gente vive numa região abençoada por Deus, com potencial para o turismo extraordinário, porém que a gente precisa avançar cada vez mais, em vários temas. E eu lá em Brasília, sempre acompanhando e vendo o que você tem feito por aqui nessa junção de um planejamento estratégico da sua parte para elevar o nome da nossa região, e isso tem dado certo, graças a Deus, além de você e vários outros atores, fazendo com que a nossa região seja mais conhecida. E o turismo, eu não tenho dúvida que é uma vocação natural
nossa e que nós temos um potencial muito grande ainda para fazer com que o turismo se torne, talvez, logo no futuro muito próximo aí, aquele que mais contribui para a economia da região. Eu até desconfio que seja o turismo o maior contribuidor entre as atividades econômicas para Santarém. O maior gerador de riqueza para esse município aqui. A gente tem verificado isso nos últimos anos. O senhor não desconfia disso, não? Não, é assim. Até porque a movimentação turística na nossa região ela é intensa. O problema é que a gente precisa trabalhar mais para que esse potencial nosso ele possa ser alcançado. Você vê que ainda a gente ainda precisa melhorar a nossa infraestrutura turística, a gente precisa melhorar ainda o nosso acesso, principalmente a questão das praias nossas, né? Transformar e construir um plano estratégico para o turismo regional e não só numa cidade ou outra. Por exemplo, eu vou te dar, está a 220 quilômetros daqui, Rurópolis, que é uma das cidades com o maior número de cavernas do Brasil, sim, que também é um potencial turístico para a região, né? Você olha o PM em Monte Alegre, você olha as belezas que cada município dessa região tem, além da sua expressão cultural, que também representa um apelo para o turismo, né? A cultura, o folclore da região, que acabam culminando com as belezas naturais que a gente tem. Então, o que eu digo é nesse aspecto, que a gente ainda tem um potencial para crescer de tal maneira que a gente possa se sobressair em relação a todas as outras atividades. Você sabe que a gente tem ainda uma atividade forte, que o próprio setor produtivo promove isso, o setor do serviço e comércio também, que é forte na nossa região, e eu não tenho dúvida que o turismo a cada ano ele vem alavancando e aumentando esse percentual de contribuição para a nossa economia. Só que nós precisamos ampliar ainda mais. Tivemos aí um centro de convenções que é um atrativo por si só para alavancar cada vez mais o nosso turismo, construído pelo governo do estado, o governador Helder e a vice-governadora Hanna, que pode, inclusive, receber vários eventos de diversas empresas grandes a nível de Brasil e até de mundo, aqui na nossa região. A gente precisa estar investindo cada vez mais para que esse potencial ele possa ser alcançado o mais rápido possível, né? Fazendo sempre aquele ponto de equilíbrio entre a convivência com a natureza, a preservação da natureza, com a promoção do turismo, como também a intervenção de toda a atividade econômica aqui na nossa região. O senhor falou ainda há pouco na questão da acessibilidade e está na pauta a conclusão do asfaltamento da praia de Ponta de Pedras. Que novidade a gente tem em relação a esse assunto? Primeiro que nós não tínhamos uma perspectiva muito grande. E com a nossa estada lá na Câmara Federal também, fomos atrás, buscamos recursos junto ao Ministério do Turismo, com o ministro Celso, com o apoio do nosso governador, do ex-prefeito Nélio, do prefeito Zé Maria Tapajós, também com outros deputados, como o próprio deputado Ayrton, que eu acho que isso é uma coisa bem interessante, que muitas vezes o deputado está muito preocupado em fazer aquele trabalho só e não constrói uma parceria. Eu acho que quando você mais junta força, é melhor. Então já estamos vencendo a primeira etapa, que são de 4 quilômetros, já estamos trabalhando para o recurso, garantir também o recurso para a gente concluir esse trecho da Everaldo Martins até Ponta de Pedras. A parte que está pronta está espetacular. Inclusive, a gente está marcando uma visita com o prefeito Zé Maria Tapajós, com todo o nosso time, assim como o secretário regional de governo, Nélia Guiar, nossa bancada de deputados, a Maria, o João, os vereadores, as lideranças, para a gente fazer uma visita e também já uma prospecção de uma conversa que nós, de diálogo que abrimos com o governador Helder, para a gente pensar na questão da Interpraias. Porque aí você faz essa ligação do Paz do Saara do que está pronto, no sentido de ir ao caminho de Ponta de Pedras, que também é um trabalho que nós estamos fazendo para capitanear e segurar esse recurso para que a gente possa estar levando e também levando a história ali para finalizar aquela conclusão de Santarém para a praia do Pindobal. Eu acho que é importante a gente fazer... A conclusão no primeiro momento. Nesse primeiro momento, mas a nossa ideia é continuar até avançando, até Belterra, né? São aí 19 quilômetros. Na realidade nós temos aí de Alter do Chão para Pindobal, faltam quase 5 quilômetros para pavimentar. E nós temos do Pindobal até Belterra mais de 10 quilômetros para pavimentar. E tem, claro, quando a gente olha Interpraias, olhando Santarém e Belterra, a gente olha todo esse cenário começando em Santarém, indo até a praia do Aramanaí. Vai passar pelo Porto Novo, Cajutuba, tantas outras praias ali naquela região de Belterra, para fazer essa integração, né? E eu acho que quando você
investe nessa infraestrutura, você acaba melhorando a atividade do turismo e promovendo mais oportunidades para as pessoas. E, claro, sempre naquele viés de fazer com que as nossas belezas naturais sejam preservadas, mesmo com a possibilidade de acesso, de melhorar a infraestrutura, atrair mais pessoas que queiram investir na nossa região, é fundamental. E, de fato, o que nós temos para oferecer para a população que vem nos visitar, para o nosso turista, de fato, é uma região abençoada por Deus. É por exemplo, quando você olha as nossas praias da nossa região, para a qualidade da nossa água e para a temperatura da nossa água e também para a calmaria da nossa água, é completamente competitivo em relação a muitas praias que nós temos a nível de país, que não se tem a mesma comodidade. Os nossos rios hoje, as nossas praias, o camarada passa o dia todo e fica o dia todo sem problema nenhum na praia, né? Diferente de alguns lugares turísticos espalhados pelo Brasil, principalmente quando se fala do mar. Verdade. Isso é diferenciado e a impressão que nós temos que com o asfaltamento dessa Interpraias, que, como o senhor falou, vai até Belterra, daria uma outra condição, não somente para Belterra, né? Porque o Belterra entende que seria assim, a salvação da lavoura. Só que para a integração do turismo seria uma estratégia das mais espetaculares, porque nós daríamos uma condição toda especial para uma região para se fortalecer ainda mais. Com toda certeza. Até porque hoje, se você fizer uma pesquisa, muita gente advindo de outros estados do país estão se estabelecendo aqui também. Alguns aí vão levando um para o outro e hoje muita gente do Mato Grosso vem visitar o Terra do Chão, as praias de Belterra, e isso é uma realidade, né? Então, assim, e a partir dessa porta de entrada nossa para o turismo, que é Alter do Chão, que hoje é um nome extremamente conhecido a nível de mundo, é a gente abrir toda a região através dessa porta, porque você pode fazer várias análises aí de uma diversidade cultural, de paisagem e de questões naturais dentro de cada município, que pode levar também a gente desenvolver esse turismo em todas as cidades aqui da nossa região. Quando você olha o próprio Rio Trombetas, aí pegando Oriximiná, Terra Santa, é um rio que também é extraordinário, que tem uma beleza natural fantástica. Quando você olha o Rio Arapiuns, que também é de uma beleza extrema, quem vai no Rio Arapiuns fica encantado, né? Aí quando você vai para Alenquer, tem tantas oportunidades, para Óbidos, a cidade histórica de Óbidos, que por si só também já é um momento para apreciação turística, né? E diversas outras manifestações naturais e também do patrimônio arquitetônico, como também da nossa cultura, nos dão essa condição de fazer diferente. Até porque quando as pessoas falam em rio e conhecem o Rio Tapajós, o Rio Trombetas, o Rio Arapiuns e tantos outros aqui da nossa região, ficam encantadas. Porque tem muita gente que no país, quando se fala em rio, vê no lugar que é para ele de rios, para nós é Igarapé. Sim. E acaba sendo um grande susto positivo que essas pessoas levam aqui. Então, quanto mais a gente investir na infraestrutura, tanto na infraestrutura para mobilidade, como também na infraestrutura política, de melhorar cada vez mais os nossos leitos, aumentar os leitos de hospedagem na nossa região. Você vê hoje tanto a área de hotéis, como hospedarias, como pousadas, nas diversas situações em que você agrada a todos. Você tem para aquele que quer mais comodidade, para aquele que quer mais moderno, né? Para aquele que quer mais a coisa mais natural, ou seja, tem para todo mundo. Preço para todo mundo, né? Para todo mundo. E já que nós estamos ali naquela região de Alter do Chão, o que é que existe de articulado já para a festa do Sairé? Nós fizemos uma articulação primeiro no Ministério do Turismo, o prefeito Zé Maria esteve lá com o ministro Celso, juntamente conosco, pedindo apoio para a realização do turismo na cidade de Santarém, né? E também na nossa articulação de recursos financeiros. Nós estamos aí ajudando mais uma vez a realização do Sairé. O ano passado nós conseguimos colocar 500 mil, esse ano nós já captamos mais recursos com uma parceria com o senador Jader e com o nosso mandato, e botar aí mais de 3 milhões de reais para essa manifestação. E lembrando que dentro disso, nós também estamos incluindo uma exposição do Sairé nas 5 regiões do país, através do fotógrafo Alexandre Baena, que fez isso com Juruti, fez isso com a Marujada lá de Bragança, na região do Marajó, né, como também fez agora com o Círio de Nazaré e o Sairé. Você tem uma ideia, nós levamos
para 5 regiões essa exposição fotográfica para promover o sairé, o que nós já estamos tendo resultado. Muita gente procurando as informações, eu não tenho dúvida que esse será um dos melhores sairé para esse ano. Fora toda a articulação da Secretaria de Turismo, que você está à frente, da Secretaria de Cultura, do prefeito Zé Maria, da junção de forças para a gente melhorar a Vila de Alter do Chão, que para esse sairé também, como foi do ano passado, vai estar muito bem lá, com mais asfalto que nós colocamos no ano passado, e vamos continuar investindo, né? Eu acho que Alter do Chão, quanto mais a gente cuida dela, mais a gente promove o turismo. Verdade. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos falar mais sobre as ações o trabalho realizado pelo deputado Anderson Pinto. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. É hora de dar match com as ofertas imperdíveis da Gazin em até 12 vezes sem entrada no carnê. São milhares de ofertas para você se apaixonar. Moto G15 256 GB, 12 de R$ 119,90. E ainda tem essa super oferta. Cama Box Gazin Love Store Queen Size, 15 de R$ 169,90. Tá esperando o quê para economizar? Seu par perfeito tá na Gazin. Aproveite! Pensou em obra? Pensou em reforma? A solução é aqui. Agronorte Construção. Tudo que você precisa, do alicerce ao acabamento. As melhores marcas e com os melhores preços da região. Só aqui. Agronorte Construção. Aqui tem promoção de verdade o ano todo, todos os dias. Atendimento especializado para dar qualidade e segurança na sua obra. E mais, nas suas compras concorra a 10 salários mínimos. Agronorte Construção. Promoção todos os dias. Ninguém vende mais barato. Dia 8, o Tapajós de Prêmios vai sortear um caminhão de prêmios mais 2 anos de salários mínimos. É um caminhão de prêmios mais 2 anos de salários mínimos. Só no terceiro prêmio. Tem mais R$2.000 no primeiro prêmio, R$5.000 no segundo prêmio e 10 prêmios de R$500 no giro premiado. É um título por R$10 ou combo 3 bilhetes por apenas R$20. Compre já o seu. Começou a Arraiada Essencial Informática e Papelaria, só. O melhor preço você encontra aqui. Central de ar 12.000 BTUs de 2.599,90. Só por quanto? Só 1.699,90, parente. Caixa de som com box Aiva de 2.490 por só 1.749. Celular Motorola Moto G5 de 969, apenas 799. Arraiada Essencial nesse São João queimando tudo, só. Por até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Meu colega, já ficou sabendo? O Arraiada é preços baixos do Armazém da Construção. Eu já vou lá, eu já estou aqui. Eu não sou leso. Massa corrida veloz, R$ 54,90 o Bard. Lâmpada LED 9 watts, apenas R$ 2,99 a unidade. Tinta acrílica veloz a partir de R$ 98,50 o Bard. Tá todo mundo vindo pro Arraiada é preços baixos do Armazém da Construção. Só falta você. Vem pra cá, Armazém da Construção. Vem que tem, meu colega. De volta com Então Tá, o programa que sempre traz as pessoas que estão fazendo acontecer na região oeste e sudoeste do estado do Pará. Deputado, o que é que está acontecendo em relação aos recursos que o senhor conseguiu para os pescadores? Que história é essa? Na realidade, uma das pautas prioritárias nossas nesse nosso mandato foi o apoio aos pescadores artesanais. Você tem uma ideia, no Brasil todo tem um pouco mais de 1 milhão de pescadores artesanais. E só no estado do Pará são 469 mil. E aqui na região desses, em torno de 47 mil pescadores que estão registrados. Então é importante se dizer isso, ou seja, é um público muito grande só da pesca artesanal. Então aí eu percebi que a gente precisa dar apoio para essa turma. Então nós conseguimos carregar a bandeira, né, da pesca artesanal no Pará, levar para Brasília, incluir o Pará, por exemplo, no auxílio extraordinário para os pescadores no momento da crise, da grande estiagem, tanto de 2023 como em 2024. Conseguimos 2 anos em seguida esse apoio, mas como também apoiamos vários outros setores, como o setor produtivo, trabalhando fortemente nas questões de regularização fundiária e regularização ambiental, por conta da fiscalização que o IBAMA realiza na região. Eu tenho dito que a fiscalização é importante e ninguém pode
não desejar que não tenha, porque precisa ter. Mas o governo precisa fazer regularização fundiária, para você dar o documento, o título definitivo para as pessoas, para elas terem segurança jurídica e não ter a necessidade das ações que ocorrem hoje. E eu digo com todas as letras que grande parte dessas ações tem a ver com a falta de regularização fundiária. Eu sempre digo, para manter a floresta em pé, regularize quem está debaixo dela. Se você dá um documento para quem está naquela área, ele vai manter o que é para manter em pé e vai produzir naquela área que é autorizada também por lei para produzir. É possível fazer isso. Então, não dá para ir por dois extremos, porque assim como aqueles que só querem, que não tem compromisso nenhum, como também aqueles que só pensam na preservação. Nós temos que pensar no ponto de equilíbrio, né? Então, essa é uma coisa. E, além disso, nós trabalhamos muito fortemente para trazer muito recurso para a nossa região. Você tem uma ideia, eu já somo aí, entre 23 e 24, já início de 2025, mais de 500 milhões de reais de articulação nossa, tanto de recursos oriundos de minhas emendas individuais, como apoio do senador Jade, como recursos que eu busquei no governo federal, como apoio do governador El, da vice-governadora Hanna, já se somam mais de 500 milhões de reais. Eu dizia na campanha que se o deputado não quisesse fazer muita coisa, ele tinha já 18 milhões só de emenda para botar no município, no estado, né? Quando eu entrei, nós já fomos para 37 milhões, ou seja, mas eu já coloquei, através da nossa articulação, mais de 500 milhões de reais para todas as áreas, seja para a saúde, para a infraestrutura, para a educação, para a cultura, geração de oportunidade, prestação de serviço público. Nós já colocamos recursos para cá, como Minha Casa Minha Vida, que as obras que estão em andamento em Santarém são da nossa articulação, né? São hoje 900... Da Moaçara? O da Moaçara foi destravado com um pedido que nós fizemos junto com o ex-prefeito Nélio, que hoje é secretário, o Zé Maria, que era deputado, junto com a deputada Maria, o João, que era secretário. Nós pedimos, fomos até o governo federal, conseguimos destravar, o ministro já destravou as obras, como também os novos, como é o caso de São José Operário, o Marajoara, que está sendo realizado, lá no Uruará, que também já foi autorizado, o Mapiri, que nós estamos no processo de regularização. Houve um problema lá em relação ao Mapiri, inclusive eu expliquei aos moradores, eu tive que buscar outro recurso para tentar destravar lá o Mapiri, ou seja, nós estamos realmente trabalhando fortemente para estar ajudando, né? Além das discussões locais que nós estamos travando aqui para ajudar o município, para ajudar o prefeito Zé Maria a fazer uma boa gestão, e eu estou muito feliz com o mandato e digo para vocês, quando você tem um representante que se dedica à causa do Estado e dos seus municípios, as coisas acontecem. Todos os municípios que eu tive apoio, eu ajudei, tenho ajudado desde o início do mandato, que era uma coisa que eu dizia, porque o que mais me reclamavam durante o período eleitoral, que alguns só lembravam que existia um município no ano da eleição, que só mandavam ajuda para o município no ano da eleição. Eu tenho ajudado todos os municípios desde o primeiro ano do mandato, 2023, 2024, já garanti recursos para os municípios também, agora para 2025. Hoje nós tínhamos uma base de 32 municípios, hoje nós já estamos em 72, nos 32 que começamos, já avançamos para mais 40, são 72 municípios que a gente já tem base. Aí trabalhando, além, claro, de travar as lutas em defesa do Estado do Pará, e uma das coisas é o custo amazônico. O que é o custo amazônico? É o governo federal reconhecer que aqui as coisas são mais caras. Transporte escolar, educação é mais cara, saúde é mais cara, logística é mais cara, e a gente precisa mandar mais recurso que é diferenciado. Não dá para a gente tratar um aluno do Pará igual um aluno de São Paulo no transporte escolar, por exemplo, que as distâncias são menores. Então é necessário que a gente faça isso, né? Dar apoio para a manifestação cultural, como tem dado apoio para diversos clubes, para o esporte também, para grupos culturais, como vamos apoiar agora o Festival Folclórico, com uma emenda em Santarém de aproximadamente de 400 mil reais para ajudar. Vários outros municípios têm recebido apoio nosso, principalmente na área da saúde. Eu estou muito feliz, né? Eu acho que o trabalho vem. Eu só tenho tentado esclarecer muito para a população a história da polarização política, que a polarização política entre direita e esquerda acabam tirando muitas pessoas do centro e esquece de que mais importante do que uma pessoa ser direita, como eu sou, do que uma pessoa de esquerda, como outros são, é se juntar para trazer as coisas para cá. Claro. Eu vejo muita gente, às vezes, só preocupada em estar em rede social lacrando, brigando entre a direita e a esquerda, mas não senta numa mesa para discutir os assuntos que interessam para a gente, né? E é isso que eu tenho feito em Brasília, e por conta desse trabalho, estar negligenciar com aquilo que é importante, né? Tem que ir para as comissões, discutir os projetos de forma real, verdadeira, com dados, como a gente tem lutado lá.
junto aos ministérios, buscar recursos, que esse que é o nosso papel, né? Porque eu sempre digo, hoje o governo é de esquerda, outrora era de direita. No ano que vem ninguém sabe, porque a eleição vai acontecer. Mas nem o governo de direita e nem o de esquerda fazem gestão do recurso do candidato, do presidente e nem do seu partido, faz gestão do recurso público. Então nós temos que lutar porque o recurso ele não é de direita ou de esquerda, ele é da população e nós temos que lutar para que ele chegue até a ponta. E essa luta. E Brasília é como se fosse um bolo em que 513 deputados disputam para levar para o seu estado. Então, quem tiver um poder de articulação maior leva uma fatia melhor do que o outro. Essa que é a grande verdade, né? Eu digo isso, o bolo orçamentário ele está ali para ser dividido e proporcionalmente a quem tiver uma melhor articulação. E como nós fizemos esse trabalho em Brasília, graças a Deus bem feito, de articular, de apresentar bons projetos dos nossos municípios, do estado do Pará, o resultado está vindo. Então eu fico muito feliz e comemoro com todos os exercícios do nosso mandato. Deputado, hoje pela manhã, na academia, me fizeram uma pergunta que agora aproveito e repasso para o senhor. Em relação à reforma e ampliação do aeroporto de Santarém. Na realidade, nós estamos numa batalha, né? Infelizmente, quando nós recebemos as informações que o projeto não era da maneira que a gente imaginava, já estava numa fase muito próximo da ordem de serviço. Inclusive, foi dada a ordem de serviço para o aeroporto, que o projeto ele apresenta uma ampliação, mas ele não é o ideal. O que nós tínhamos solicitado lá atrás, inclusive o próprio projeto original da Infraero, como também uma sugestão da Associação Comercial, quem encampou muito isso foi o Dr. Roberto Branco, é de que a gente pudesse fazer o aeroporto que atendesse a nossa necessidade. Hoje, a ampliação que está acontecendo hoje, ela é bem-vinda, mas nós não estamos satisfeitos. Nós estamos esperando uma resposta do Ministério de Portos e Aeroportos para a possibilidade, inclusive, de mudar o projeto, para fazer o aeroporto que dê mais dignidade à nossa população. Nós já estamos numa fase de passar de 500 mil passageiros por ano aqui, já tínhamos direito ao aeroporto que tivesse o acesso direto do saguão, do embarque para a aeronave, como os Finger, né, que é exatamente aquela ponte, que eu posso dizer passarela, assim, né? aquela passarela, aquela ponte que as pessoas já saem da sala de embarque para o avião ou vice-versa, na hora do desembarque, o que não foi levado em consideração. E eu fico muito triste de ver uma concessionária vindo para cá e não levando em consideração o que foi tratado como sugestão para ela, né? A ENA é uma referência mundial, que isso ninguém contesta, mas não levar em consideração a dignidade que o nosso povo merece, eu fiquei extremamente triste com tudo isso, mas nós estamos lutando para ver se ainda temos, no mínimo, a resposta do governo federal quando nós levamos esse assunto. Inclusive o governador participou conosco, mas já soube que já começaram a fazer o tapume, já estão mobilizando a obra, e eu penso que da forma que está, ela não atende como nós gostaríamos. Vai ter ampliação? Vai, mas o aeroporto ainda vai ficar distante do pátio da aeronave. O projeto, você olhando o pátio, ele teria que ficar concentrado bem na direção da aeronave, como é em vários lugares, como é em Brasília, como é em Guarulhos, como é lá em Imperatriz, como é no Amapá, lá em Macapá, agora mesmo, como é em Belo Horizonte, como é em Belém, você localizado de frente para o pátio. Sim. Que história é essa? Nós somos cidadãos de segunda categoria, se nós não tivéssemos passageiro suficiente para justificar e não tivesse motivo para isso, eu daria razão. Verdade. Mas eles não têm razão de fazer da forma que fizeram, eu lamento da forma que estão fazendo. A movimentação do nosso aeroporto já justificaria uma Já obra... justificaria, e a dignidade, a nossa região está em pleno crescimento, então é de se questionar, e infelizmente tem gente que ainda apoia o projeto que foi apresentado. Repito aqui, nós não estamos questionando a ampliação, porque a ampliação está ocorrendo, mas a posição do aeroporto não está da forma que a gente imaginava. Tá certo. Conversamos aqui com o deputado federal Anderson Pinto, que falou sobre várias questões e acentuadamente falou sobre turismo. Muito obrigado, deputado, pela sua presença, e dizendo para vocês que na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade.